Olá, eu me chamo Flávia Malaquias, sou advogada e sou mestre em Direito. E no vídeo de hoje eu vim falar de um assunto muito importante que poucos sabem. Eu quero falar sobre o registro de ponto dos trabalhadores domésticos. Então, sim, hoje eu vim falar com os empregadores domésticos. E antes de mais nada, é necessário que a gente saiba quem são esses empregados domésticos. Então, os empregados domésticos são aqueles que prestam serviço para a família, no seio familiar, em suas residências, em locais que não há nenhum tipo de fins lucrativos. Então, aquela pessoa que limpa a casa, que lava e passa roupa, que cozinha, que cuida do jardim, que cuida de crianças ou idosos dentro do seio familiar, sem qualquer tipo de fins lucrativos, ele é empregado doméstico e ele é regido pela Lei Complementar 150 de 2015. Com a vinda dessa lei em 2015, foi obrigatório o registro de todos esses empregados que anteriormente não era. E com ela veio um ponto muito específico que é referente ao registro de ponto. Pela Lei Complementar 150 de 2015, o registro de ponto é obrigatório, tá? Quando se trata de empregado doméstico. E aí todo mundo vai lá na CLT e fala assim, mas só quando tem mais de 20 empregados que é obrigatório o registro de ponto. Sim, nas modalidades em geral de empregados, o empregador ele só tem a obrigatoriedade de registrar pontos se ele tiver mais de 20 empregados registrados. Mas no caso do empregado doméstico, a lei complementar ela traz como exclusivo nessa modalidade, se eu tiver um único empregado doméstico, eu já tenho a obrigatoriedade de fazer esse registro de ponto. E aí fica o questionamento, você, empregador doméstico, está fazendo o registro de ponto do seu empregado ou da sua empregada? Provavelmente não. Aqui no escritório, recorrentemente, temos problemas relacionados a isso. Por quê? Porque quando a lei me traz a obrigatoriedade de fazer esse registro, em uma ação judicial, o ônus da prova é atraído para o empregador. Por quê? Porque ele tinha a obrigatoriedade de fazer esse registro de ponto e se ele não fez, toda e qualquer alegação do empregado referente à hora extra, a intervalo para alimentação que foi reduzido, ele vai ganhar. Por quê? Porque você não tem um item, um documento obrigatório pela lei, que é o registro de ponto daquele empregado. Então, esse registro não tem como fugir. Se você é empregador doméstico, pegue e faça o registro do seu empregado. E esse registro, ele pode ser manual, mecânico, eletrônico, da forma que ficar mais fácil, tá? Obviamente que para grandes empresas, eles têm registro de ponto via digital, os registros de pontos eletrônicos e mecânicos, que acabam sendo caros, né? E aí eles não fazem. Então, o mais simples de se fazer é o manual. E para isso eu vou deixar um modelinho, tá, para vocês aqui no vídeo, desse registro de ponto. É só imprimir, preencher e colocar o empregado para ir preenchendo os horários e assinar. Mas também existe sim hoje diversos aplicativos de celular que servem para registro de ponto, que são interessantes, mas não são gratuitos, né? Você vai ter que pagar para ter acesso a esses aplicativos. E tem diversos preços aí, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar. Mas o de graça é o manual mesmo e eu estou deixando aqui prontinho para vocês poderem fazer o registro dos seus empregados. Mas não é só isso, tá? Não para por aí. Eu tenho outra informação extremamente importante. Não basta eu imprimir, colocar lá para o meu empregado, colocar os horários, porque é ele que tem que colocar os horários, tá, gente? Não pode haver, você coloca o horário e ele assina, a letra não pode estar diferente, tem que ser da mesma pessoa. Então ele vai lá colocar o horário e vai assinar. Mas atenção! Se o empregado trabalha das 8 às 17, por exemplo, ele não pode colocar o horário exatamente igual todos os dias e fechadinho dessa forma, assim como esse modelinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Então vocês podem ver que tá 0800 e às 17:00. O horário de intervalo também está sempre o horário e 00. Isso a doutrina, né, e a jurisprudência entendem e chamam isso de horário britânico. Ela não é aceita. Então a súmula 338 do TST, ela fala a respeito da invalidade desses horários que são idênticos, então com a frequência deles de forma idêntica. Então vamos combinar, ninguém chega 8 horas em ponto todo dia para trabalhar e sai às 17 horas em ponto
do trabalho. Então tem que ser a realidade, tá? Nós temos uma margem de tolerância de 5 minutos para mais e 5 minutos para menos, no total do dia 10 para mais, 10 para menos. Então, eu vou chegar, meu horário de trabalho é 8 horas da manhã, acontece de algum dia eu chegar a 8h00? Acontece, mas normalmente eu vou chegar ali 7h52, 8h02, 7h53, 8h10 às vezes, né? E também sair da mesma forma. A gente não fica ali, ai, peraí. Trocou o horário, pronto, eu entro para trabalhar, ou eu saio para trabalhar. Então a gente sabe que a realidade não é assim, os tribunais também sabem que é assim, e esses pontos não são aceitos. Então nem adianta, numa futura ação trabalhista, juntar um ponto britânico com as informações dessa forma. É isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu espero ter trazido uma informação muito importante e esclarecido qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do tema. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos, distribua essa informação extremamente importante e necessária e aguardo vocês para os próximos vídeos.